Olá, povo de Deus. Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, segunda semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 5, de 1 a 10 e Marcos 2, 18, 22. Todo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Esse nosso texto de hoje é clássico na defesa do sacerdócio de Cristo, mas ofereceu muitas dificuldades para ser aceito entre os judeu-cristãos, por exemplo, pois Cristo não tinha as credenciais judaicas para ser sacerdote. Ele era da tribo de Judá e não da tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Por isso não podia ser apresentado como da ordem de Arão, de Finéias, Sadoque ou de outro. Assim, nosso autor foi buscar Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, que foi um sábio rei de uma terra chamada Salém, e também sacerdote de Deus, como aparece em Gênesis 14, 18. Portanto, um estrangeiro que abençoa Abraão e dele recebe o dízimo. Depois de situar bem claro de que ordem vinha o sacerdócio de Cristo, nosso autor passa a uma comparação com o sacerdócio do Primeiro Testamento. Também Cristo foi chamado de entre os homens para intervir em favor deles diante de Deus, capaz de compreender os homens porque ele mesmo é homem. Recebeu essa missão do próprio Deus. Depois, a começar pela última característica, demonstra que Jesus é o único sumo sacerdote da nova aliança, escolhido por Deus, de quem também é filho. Possui um sacerdócio eterno. A sua misericórdia para com a humanidade leva-o a oferecer-se a si mesmo, apesar de não ter pecado, abrindo o caminho da salvação eterna para todos. Assim chegamos ao centro da carta aos Hebreus, onde o autor nos apresenta Cristo no momento em que oferece ao Pai a sua vontade de partilhar o sofrimento humano até a morte de cruz. Com orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, realiza a oferta de si mesmo e agrada ao Pai pela respeitosa submissão à sua divina vontade. Então o Pai torna-o perfeito, isto é, capaz de obter a salvação para todos aqueles que acolhem a sua palavra. É emocionante o modo como o autor da carta aos Hebreus fala da humanidade de Cristo e da sua fraqueza. A sua experiência de sofrimento ensinou-lhe o que significa para a humanidade a obediência a Deus enquanto dura a vida terrena. O sacrifício e a dor que a fidelidade a Deus lhe acarreta
Por isso, está à altura de compreender a todos seus irmãos e irmãs e é capaz de solidarizar-se com eles. Portanto, é um sacerdócio totalmente novo em relação ao sacerdócio do Primeiro Testamento. É um sacerdócio existencial ao qual todos os que pretendem seguir a Jesus estão chamados a assumir também. Um sacerdote que dá a vida por seus irmãos e irmãs. Marcos 2, 18 e 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: mas por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Após o banquete em casa de Levi, temos hoje uma controvérsia sobre o jejum. Como nos diz Shekel, o jejum era tradicionalmente praticado por lei ou por devoção, como expressão de arrependimento, humildade ou luto. Também o círculo de João Batista se surpreende diante do estilo de vida de Jesus e de seus discípulos. Frente à pergunta sobre o porquê de seus discípulos não estarem jejuando como os de João Batista, Jesus leva a questão para outro plano. Ele é o Messias esposo e seus discípulos desfrutam por ora a sua presença festiva. Antes, a esposa de Javé, Israel, jejuava por sua infidelidade. Agora celebra-se o casamento de fidelidade. Nesse contexto, era compreensível que o comportamento dos discípulos de Jesus gerasse polêmica com os escribas. Ao contrário dos grupos religiosos do seu tempo, incluindo os de João Batista, os discípulos do Galileu não praticavam jejum. Por quê? Porque Jesus tinha introduzido no mundo o tempo gozoso das núpcias entre Deus, o esposo, e seu povo, a esposa. Não fazia sentido reiterar um sinal que indicava luto. Além disso, não havia que precipitar os acontecimentos. Tempos viriam em que a adesão dos discípulos a Jesus havia de lhes custar momentos difíceis, em que, para fazer penitência, não seria preciso estabelecer jejum. E as palavras sobre o pano novo em roupa velha, o vinho novo em odres velhos, convidam-nos a compreender a novidade introduzida pelo Evangelho, confirmando a suspensão do sinal do jejum. A roupa velha da lei não consegue tolerar o pano novo, representado por Jesus. No banquete de Deus com a humanidade, de que Jesus nos torna participantes, está presente o vinho novo do Espírito, que arrebenta os odres velhos dos corações endurecidos, das instituições esclerosadas. Um beijo no seu coração.